Olá, seja bem-vindo! E começa oficialmente a corrida ao Palácio Piratini do pré-candidato pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, Jairo Jorge, que efetivou a inscrição ao governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. Mas quem é Jairo Jorge? Ele nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul, tem 54 anos, é jornalista, exerceu a profissão em alguns veículos de comunicação. Nas eleições de 85, foi candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, a prefeito de Canoas, com 22 anos, o mais jovem do Brasil. Em 88, elegeu-se como um dos vereadores mais votados do estado. Jairo Jorge foi secretário executivo do Ministério da Educação e, como vice-ministro, ocupou interinamente a pasta. É um dos autores do Fundeb, ProUni, Prova Brasil e um dos coordenadores da implantação da Unipampa, do campus de Palmeira das Missões e o do Frederico Westphalen, além da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atuou também como pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UBRA. Prefeito de Canoas de 2009 a 2016, sendo reeleito com 71,27% dos votos numa coligação de 17 partidos. Manteve até o final do mandato um índice de mais de 75% de aprovação. Em 2015, foi o prefeito mais bem avaliado do estado. Canoas passou a ser reconhecida e a administração recebeu 57 prêmios estaduais, nacionais e internacionais. Presidiu a Grampal e o consórcio metropolitano. Foi vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e vice-presidente da rede Mercocidades. No final de 2016, foi quando ele saiu do PT e filiou-se ao PDT. E é ele que está aqui entre nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente essa presença aqui em Pelotas. E quase não consegui respirar de tantas coisas que tu já passaste, que tu já fizeste nesse pouco tempo de vida. Porque és muito moço, diríamos que está na metade dela. E queria saber contigo, como é que está essa tua caminhada? Como é que se deu a escolha por fazer parte, colocar o teu nome à disposição do governo do Rio Grande do Sul? Bom, Fernanda, primeiro é um prazer enorme estar contigo, né? Minha admiração pelo teu trabalho, como jornalista, como profissional, que faz o bom jornalismo, né? O jornalismo que a gente pode se orgulhar. Eu sou teu colega, já trabalhamos juntos, né? Então, um prazer enorme estar aqui novamente. Né? Eu tenho trilhado com humildade, né, essa história política que começa assim. Eu fui muito jovem candidato a prefeito, fui vereador, tive a honra de estar no Ministério da Educação, né? Especialmente aqui para Pelotas, quando eu estava à frente do MEC como secretário executivo. Uma das ações que eu coordenei, que eu participei diretamente, foi a aquisição do antigo prédio da Anglo, né, do frigorífico Anglo, e que se tornou, né, uma referência ali, o canal São Gonçalo, a recuperação daquela área degradada, a Universidade Federal de Pelotas, onde está a reitoria e cursos. Foi, na época, o reitor César Borges, que era o reitor, né, que tomou essa iniciativa, e fomos parceiros. Também, na época, o antigo Cefet, hoje o Instituto Federal, né, o Brode era nosso querido diretor, foi reitor. E eu tive a oportunidade, várias vezes estive em Pelotas, trazendo aqui boas notícias, trazendo parcerias, tanto para a Universidade Federal como também para o Instituto Federal, que antes era o Cefet, né? E foi também uma honra para mim, né, ser pró-reitor de uma grande universidade, a UBRA, ser prefeito de Canoas, né?
E eu me sinto hoje preparado e estou me preparando para ser, né, candidato nas próximas eleições. Eu coloquei meu nome à disposição do PDT, me inscrevi, né, há poucos dias. No dia 5 de outubro nós teremos a nossa pré-convenção. O PDT vai escolher então o seu candidato. Eu sou o único nome hoje, né, no processo de discussão. E vamos fazer um grande ato político para que possamos iniciar cedo a campanha. Nós vamos ser o primeiro partido a iniciar a nossa pré-campanha e ouvir os gaúchos sobre o futuro do Estado, né? Eu coloco sim meu nome à disposição, eu tenho um sonho de ser candidato, eu tenho um sonho de ser governador. Acho que todos os políticos gaúchos têm esse sonho, alguns preferem dizer, outros não. Eu tenho coragem sim de dizer, eu tenho esse sonho, eu quero transformar o Rio Grande do Sul, eu quero ser candidato para levar esperança para os gaúchos. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento de desencanto, talvez o meu maior adversário seja o pessimismo hoje, né? As pessoas estão muito desanimadas com tudo que está acontecendo e particularmente com o Rio Grande do Sul, né? Esse processo de desvalorização crescente dos professores, dos funcionários públicos, né? Quando o Estado dá uma parcela de R$350, isso é a síntese de uma desconstituição, né? Quase que culpando as professoras e os funcionários públicos pela crise do Estado. Eles não são culpados, né? Acho que é importante deixar claro isso, né? Hoje, nos 94 mil professores do Rio Grande do Sul, a média salarial é de R$2.500. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na mensagem que o governador Sartori mandou para a Assembleia Legislativa referente ao orçamento de 2017. Ele mandou ano passado, está lá. A média salarial é R$2.500. Então, achar que os professores são culpados, né, Fernanda, é abusar da nossa inteligência. Eu sou candidato, sim, pré-candidato, porque eu me nego, né, a acreditar que o Rio Grande do Sul não tem saída. Eu não concordo com essa tese de que a situação do Rio Grande do Sul, Fernanda, é insolúvel. Não, tem solução sim. Não quero aqui, de maneira alguma, parecer que as soluções são fáceis. Não são. Elas são difíceis, né? E nem são simples, elas são complexas. Mas há solução para o Rio Grande do Sul e nós precisamos liderar com otimismo. Quem não lidera com otimismo não tem condições de sair desse círculo virtuoso que está o nosso Estado, onde nós não conseguimos buscar alternativas e a crise se aprofunda ainda mais. Então é por isso que eu quero colocar meu nome à disposição. Tenho coragem, tenho determinação, tenho vontade e tenho humildade também para ouvir os gaúchos. Não, e tem uma competência impressionante, porque não é qualquer um que tem esse percentual de aprovação na prefeitura. É um desafio pelo tamanho da cidade de Canoas. Muitas vezes as pessoas pensam, mas Canoas é uma cidade rica. Veja, quando eu assumi a prefeitura, eu recebi R$25 mil em caixa. O orçamento da prefeitura era 450 milhões, eu recebi só isso. Então eu tinha que pagar uma folha de 15 milhões. Mas eu jamais me lamurei, jamais critiquei meu antecessor, jamais joguei pedras em ninguém. Eu acho que a população está cansada de gente que fica tirando pedras, né? Não adianta tirar pedras no Sartori, na Ieda, no Tarso, no Rigoto. Vamos usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que a gente quer. As pessoas querem uma nova política, né? Uma política que olhe para a solução. Não adianta ficar falando só da crise. Vamos olhar quais são as soluções para a crise, né? E buscar exemplos, né? Eu sempre olho para o lado aqui, não precisa nem a gente muito longe, né, Fernanda? Basta ir para Santa Catarina, é um estado que está próspero, está crescendo, está se desenvolvendo, né? E nós podemos seguir os passos, né? O Paraná também, hoje é um bom exemplo, estados como o Ceará, como Pernambuco, né? Tem todos feito, Goiás, tem feito o seu tema de casa, estão crescendo, estão se desenvolvendo. Por que nós não podemos fazer isso, né? Então, eu tenho sim essa convicção e tenho, né, certeza que a partir da definição do partido, né, com a minha escolha, eu vou trilhar. Eu já fui a 250 cidades no Rio Grande do Sul, metade dos municípios eu já visitei, de fevereiro até agora, né? Eu estou fazendo pós-doutorado, né, no Rio Grande do Sul, né? Eu brinco, estou conhecendo, acho que é muito mais produtivo do que uma teoria, ficar olhando, né, apenas os livros, mergulhado nos livros ou, né, fazendo cursos. Eu acho que eu estou aprendendo muito, né? Eu sempre procurei estudar sobre gestão pública, me formei, me preparei, procurei fazer uma gestão inovadora, seja no Ministério da Educação, seja na Prefeitura de Canoas ou na UBRA, que foi a universidade que eu trabalhei.
Então sempre procurei fazer uma gestão inovadora, estudar administração, pois agora eu estou mergulhando no Rio Grande do Sul para conhecer os problemas, a riqueza, a diversidade do nosso estado, né? Tem muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande. Né? E aí tu estás indo nessas cidades, conversando, já anotando coisas, pedidos, já junto já vem algumas soluções, porque muitas vezes até as pessoas acredito que já te digam alguma coisa. Por que não fazem assim, que é tão mais fácil do que vocês virem fazer? Às vezes o povo já, por estar ali, ele já tem alguma saída. E eu acho que as pessoas não escutam muito. É verdade. Os governantes não escutam muito. Não tem tempo, é outra mentalidade. Mas é que nem médico, que sempre a gente ouve falar que o médico tem que escutar o paciente, né? Acredito que seja uma coisa bem parecida a isso, né? Já diz o ditado, né? Vox populi, vox dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, na verdade, a gente precisa ouvir as pessoas, né? Ouvir a nossa população. Acho que as pessoas têm uma sabedoria, mas muitos políticos acabam não ouvindo. A arrogância, a vaidade, né? Temos que ouvir a crítica. Por exemplo, quando eu era prefeito, todos os sábados eu realizava o prefeitura na rua. Eu ia nos bairros, no meio da rua, de uma praça, não num lugar fechado, e atendia a comunidade. Eu e meus secretários. 150, 180 pessoas eram atendidas, passavam por lá 500, 600, 800 pessoas, mas estávamos ali não para fazer nenhuma festa, né, mas para ouvir as críticas, né? E com isso eu consegui chegar nesse percentual de aprovação, ser o prefeito mais bem avaliado do estado, entre prefeituras tão importantes como Pelotas, Caxias, Porto Alegre, Canoas, cidades maiores, ter esse grau de aprovação, ser o mais bem avaliado, foi um desafio, né? Mas eu fiz isso ouvindo as pessoas, né? Eu atendia no metrô, lá na estação do Transurb, onde passam 6, 7, 8 mil pessoas naquele horário, entre 6 da manhã e 8 e meia. Eu atendia todas as quintas-feiras, foram mais de 100 quintas-feiras que eu atendi. Então, isso me ajudou muito a ouvir as pessoas, né? Com respeito, com humildade, né? Com sinceridade, porque às vezes não é possível fazer, e aí tem mas que dizer, né? Tem que dizer, tem que explicar para as pessoas. O sim é tão importante quanto o não, né? Saber dizer o sim, saber dizer o não. Ambos são educativos, né? É fácil dizer só sim e é fácil dizer só não, né? Então, esse equilíbrio do sim, do não, dos limites, né? E explicar para as pessoas isso é a tarefa de quem está na gestão pública, né? Nós sempre vamos trabalhar com limites, vamos sempre trabalhar com a escassez e nós temos que dialogar com as pessoas, né? As pessoas têm que participar da vida pública. Elas têm que dizer o que precisa ser feito. Não é eu sempre dizer que o prefeito ele não é um patrão do povo, né? A gente não elege um governador para ser um imperador, né? A gente elege para ele ser um servidor público, para ele servir o público. Um prefeito é a mesma coisa, ele é um empregado da sociedade. Né? Mas as pessoas ainda têm essa percepção meio monarquia, meio imperialista, parece aquela coisa assim, ele é o governador. Está no pedestal, né? Aquela coisa. E muitas vezes eles se colocam também como, né? Então acaba que, dependendo de quem for, né? E lá em Canoas, a tua gestão, ela foi muito baseada também em termos de educação, né? Sim. Em obras, educação. Eu consegui em 8 anos realizar, Fernando, 835 obras, dá mais de 100 obras por ano, né? Obras importantes, né? Entreguei uma obra, por exemplo, um conjunto habitacional com 300 apartamentos, 600 apartamentos, então, quando eu estou falando em obras, são obras importantes, né? Eu consegui chegar a 835 obras, 113 quilômetros de ruas asfaltadas, mais de 70 quilômetros de canalização, de valos, de balões a céu aberto que eu fechei, saneamento, melhoria da qualidade de vida. Nós, inclusive, na segurança, nossa cidade é referência, né? Fomos premiados pelo BID, um prêmio internacional, que foi liderado, e o júri era da Universidade do Chile, e entre 117 experiências no mundo, nós fomos o primeiro lugar em boas práticas, veja, bastante criterioso. Recebemos em Washington o prêmio, né? Então é um trabalho bastante exaustivo que nós fizemos. Muitas das ideias hoje que nós professamos, realizamos em Canoas,
a nossa prefeita Paula está implantando agora aqui em Pelotas. Eu desejo muito sucesso a ela, é uma prefeita empreendedora, inovadora, né? E eu tenho convicção que ela está no caminho certo, porque o líder tem que liderar, né? O prefeito tem que assumir. Lá eu consegui reduzir 20% dos homicídios, mas veja, o Estado cresceu 60% dos homicídios no mesmo período. Então, enquanto o Estado cresceu 60%, nós reduzimos 20%. Não existe um muro hoje separando Canoas de Porto Alegre. Porque é bem no centro, né? Exatamente. É bem junto com a capital, onde a violência é muito maior que no interior, né? E uma coisa se mistura com a outra, né? Mas nós conseguimos, Fernando, buscando a experiência de Nova York, a experiência de Medellín, de Bogotá, ambas experiências da Colômbia, são mais parecidas com a nossa realidade, mas as duas grandes matrizes, seja a experiência de Bogotá, seja a experiência de Medellín, né, que estão mais vinculadas à Colômbia, aqui a experiência latino-americana, seja a experiência americana de Nova York, elas têm 3 denominadores comuns, né? Ela tem a questão da tecnologia, né, inteligência, né, dados, informações, né? Veja, a polícia de Nova York, ela chegou ao estágio que chegou porque eles criaram um sistema chamado CompSat. Esse sistema trouxe para a polícia informações sobre o que acontecia. Embora possa parecer óbvio, muitas vezes a polícia sai para as ruas sem ter informação de onde o crime está. A polícia de Nova York fez o inverso, foi uma decisão do poder público, a prefeitura, que passou a monitorar e ter as informações em tempo real do que acontecia, onde estavam os crimes, né? Então, todos os dias de manhã, eles avaliavam onde o crime acontecia no dia anterior e aí decidiam as ações policiais. Então, a inteligência, a tecnologia, eu trouxe, por exemplo, uma tecnologia americana, que é o ShotSpotter, né, o áudio monitoramento, um equipamento que ele, numa fração, ele detecta o tiro, em 10 segundos ele informa uma central, com a margem de erro de 5 metros. Né? Veja, nós conseguimos, mais de 50 vidas foram salvas, nós fizemos várias prisões, mais de 30 prisões de pessoas portando armas, né? E foi um sistema que, infelizmente, outras cidades, o governo brasileiro não topou, né? Os americanos acabaram desistindo porque era só a cidade de Canoas, eles esperavam muito do Brasil, mas eu tenho convicção que é uma boa tecnologia, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é integrar a polícia, o policiamento de proximidade, né? Que é absolutamente... São todos separados, né? Separados, Brigada, não estão civil, integrados. Não há unificação de territórios, né? Cada um age à sua forma. E o terceiro, tão importante quanto os outros dois, né? É a questão da inclusão. Ou seja, nós temos que tirar o jovem como exército de reserva do crime, né? O jovem tem que ter esporte, cultura, lazer, educação profissional. Eu penso que isso é uma grande alternativa, uma grande solução, né? Então, essas experiências, elas aconteceram. Em Nova York aconteceu exatamente isso, essas 3 coisas aconteceram, Medellín e Bogotá também. Eu acompanhei a experiência do Rio de Janeiro, a experiência de Diadema em São Paulo, são cidades que também aqui no Pernambuco, né, que fez um trabalho forte também em segurança, e nós nos inspiramos nisso para fazer o modelo de Canoas, e que hoje está sendo em várias cidades hoje do Rio Grande do Sul, do Brasil, se inspiraram. Eu, inclusive, estive em Genebra, 5 cidades no mundo foram convidadas, e eu, numa conferência de desarmamento, né, na Suíça, eu fui convidado. É uma honra para mim ter participado dessa conferência, apresentando a experiência de Canoas. Vamos para o intervalinho? Vamos lá. A gente vai então agora para o intervalo e depois continuamos a nossa entrevista com o pré-candidato do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa.
Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos com Entre Nós hoje conversando com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PDT, Jairo Jorge. Jairo, primeiro bloco, a gente falou um pouquinho do geral, né? As pessoas te conhecerem um pouquinho, as que não conhecem. Hoje fazer uma análise mais aprofundada do atual governo do Estado. Eu me lembro que quando o Sartori ele foi eleito, todo mundo diz que ele não prometeu nada. Ele sempre diz, eu entrei, não prometi nada, então também, no caso, não tem o que me cobrar. E muitas pessoas dizem que o que ele está fazendo era o que já era para ter sido feito, que ele teve coragem de cortar o que tinha que já ter sido cortado, de gastos, de não ter mesmo verba e de não interessar a quem doer, a quem tirar. Como é que tu analisas isso? Em primeiro lugar, eu respeito muito o governador Sartori. Ele foi prefeito de Caxias no seu segundo mandato, coincidindo com o meu primeiro mandato. Então, nós somos colegas, respeito, mas eu discordo de alguns caminhos que ele adota, né? Primeiro, é um governo lento, né? Um governo que demorou muito para tomar decisões. Decisões que ele está adotando agora, ele deveria ter adotado no primeiro mês de governo, né? Um governo tem que tomar iniciativas, né? E não pode também liderar com pessimismo, né? Com lamúrias, com lamentações, olhando para o retrovisor, né? Inclusive, ele fez campanha dizendo que não faria isso, né? Mas o governo hoje ele olha mais para o retrovisor. Eu acho que fez coisas positivas, eu não acho que só coisas negativas, né? A lei de responsabilidade fiscal foi uma medida correta, a previdência complementar correta, a reestruturação do Estado é necessária, mas não da forma que está sendo feita. Eu pergunto, por que extinguir uma FEE, ou uma FEPAGRO, ou uma Cientec, ou uma FEPES, ou uma Fundação Zoobotânica e criar 2 IPs? Veja, por quê? Porque o IP estava, a gestão ela poderia ser feita tranquilamente por uma única unidade. Agora você duplica, são mais cargos em comissão, para quê? É para colocar pessoas da sua ligação política? Qual o objetivo? Então, uma coisa não liga com a outra, não há um projeto claro, né? A sociedade, por que fechou essas fundações e não fechou outras, né? Eu defendo que nessa eleição, a eleição de 2018, as pessoas vão querer saber o que cada um vai fazer. Não é possível mais dar um cheque em branco ou entregar o cartão de crédito sem limite com a senha junto. Quer dizer, é o que aconteceu com o governador Sartori. As pessoas, ele não disse o que faria, as pessoas votaram nele numa promessa, numa aventura que não nos levou a lugar nenhum. É claro que ele está mexendo em algumas, eu dei 2 exemplos, né? A questão da lei de responsabilidade e a previdência complementar, que foram passos decisivos, mas eu penso que não avançou além, né? É preciso ir além, é preciso reestruturar mesmo o Estado, mas não se faz educação sem professor e professora e não faz segurança sem o brigadiano e sem o policial civil. Então, acho que a tarefa central de um governante, eu fui prefeito 8 anos e passei por muitas dificuldades, mas a minha prioridade número 1 foi os funcionários, né? Eu fui empresário, administrei uma empresa com mais de 300 funcionários. Veja, eu primeiro pagava o salário para depois receber uma prolabore, né? Então é assim que funciona, né? Porque sem o funcionário tu não tem a força produtiva, tu não faz as coisas acontecer, seja no mundo privado, seja no mundo público. Então eu penso que hoje querer colocar o funcionário como o culpado, esta grenalização que está acontecendo, né? Esta briga, né, do Brasil de Pelotas contra, né, o Brasil contra Pelotas, esse brapel não funciona, nem o Grenal, nem o brapel, né? E nem também funciona essa visão antiga de chimangos e maragatos, né? Então, claro que a crise é grave, é real, eu compreendo isso e eu acho que nós temos um avanço importante. Talvez há 10 anos atrás ou 20 anos atrás as pessoas não concordassem que havia uma crise. Tinha gente que duvidava que a crise existisse. Hoje não, hoje todos sabemos que a crise é real, mas não será
derrotando as pessoas, não será pisando no pescoço de ninguém que nós vamos unir o Rio Grande. Não é com vencidos e vencedores, não é com nós e eles, né? Eu acho que tanto o PMDB como o PT, eles têm a mesma matriz, né? Ambos trabalham com essa polarização do nós e o eles, né? O PDT, ele é uma alternativa, ele é uma nova via, ele é uma mudança segura, né? As coisas boas que a Ieda, o Tarso, o Rigoto, né, e o Sartori fizeram, nós vamos manter, né? Esse é o compromisso que o PDT tem com a sociedade, né? Mas vamos colocar o Rio Grande no novo caminho, né? Veja, não se enfrentou temas importantes do governo, a questão da sonegação, né? Veja, se aumentou o ICMS, com isso aumentou a carga tributária, né? Bom, nós ajudamos o governador, ajudamos, tínhamos que apoiá-lo, né? Mas o PDT colocou uma emenda prevendo que o imposto acaba junto com o governador, né? Ele vai entregar o seu mandato, vai encerrar o seu mandato no dia 31 de dezembro de 2018 e com ele sai o aumento, né? Volta ao patamar que era. O PDT vai honrar esse compromisso, né? E é necessário fazer isso, porque a carga tributária é muito alta e o que leva? Muitas pessoas acabam sonegando, né? Hoje tem mais de 7 bilhões em sonegação. Vamos enfrentar isso, vamos reduzir a carga tributária, mas vamos aumentar a fiscalização. O estado do Rio Grande do Sul não fez o que outros estados fizeram. Veja, em 2008, Santa Catarina tinha metade do ICMS do Rio Grande do Sul, hoje ela tem 70%. Por que Santa Catarina cresceu e o Rio Grande do Sul não, né? Por que o Ceará cresceu e o Rio Grande do Sul não cresceu? Por que o Paraná cresceu e o Rio Grande do Sul não cresceu? Por exemplo, o Paraná tem o dobro de auditores fiscais que o Rio Grande do Sul, tem uma fiscalização intensa, o Rio Grande do Sul não tem fiscalização mais. Então eu acho que existem soluções. Se nós tivéssemos crescido no mesmo patamar do Paraná e Santa Catarina, apenas isso, eles estão na média do Brasil, certo? Não estão lá no topo, né? Nós estamos na 20ª posição em 27 estados. Crescemos apenas 70% no nosso ICMS. Se nós tivéssemos crescido na mesma velocidade do Paraná e Santa Catarina, nós teríamos hoje mais 9 bilhões de ICMS. Veja, hoje é 31, chegaríamos a 40 bilhões. Veja, o déficit é 3 bilhões. Então, nós não fizemos aquilo que deveria ser feito. Eu vejo, né, que o governador Sartori, ele cumpriu uma etapa, mas é hora da mudança, né? O Rio Grande do Sul há 70 anos não reelege um governador, o Rio Grande do Sul existe essa tradição, nós temos que respeitar, né? Desde Walter Jobim, desde 1947, nenhum governador foi eleito ou reeleito, né? Então nós vamos ter uma mudança. Eu acho que eu defendo, né? A população não quer o que foi, não quer o PT, não quer o que está, não quer o PMDB, mas também não quer uma aventura, né? E eu acho que nós podemos ser, o PDT pode se apresentar como essa mudança segura, respeitando, obviamente, os avanços, os elementos positivos do governo Sartori, mas também corrigindo aqueles erros, né, e aquelas questões que hoje fragilizam, como é essa questão dos funcionários. Temos que recuperar, né, a confiança, temos que ter foco para que as finanças sejam colocadas em dia. Isso significa talvez fazer cortes, fazer ajustes, né? Focar a ação do Estado nas áreas essenciais que é educação, saúde e segurança, promoção do desenvolvimento e busca de PPPs para infraestrutura, né? Eu defendo que essa é uma agenda mínima, uma agenda necessária e de que com muito trabalho, com inovação, com criatividade, nós podemos liderar o Rio Grande do Sul com inovação e com otimismo. Eu acho que é o que o Rio Grande do Sul precisa. A eleição do Sartori não teria sido Não aguento mais essa bipolarização e vamos então ir numa pessoa que realmente não é nem A nem B. Vamos numa pessoa que estava dizendo, como é que era o lema dele? Todos pelo Rio Grande, alguma coisa assim, né? Não me lembro direito. Meu partido é o Rio Grande. Meu partido é o Rio Grande. Essa rixa, só existe o azul ou o vermelho, como tu estavas falando. Tu não acreditas que foi por a maneira da campanha dele ter sido feita, sim, que o levou infelizmente, ao governo? Fernanda, nas eleições de 2014, o marqueteiro foi mais importante que o candidato, né? Veja, o João Santana teve um papel fundamental na eleição da Dilma, né? E o Martinelli, nosso amigo, né, teve uma participação decisiva na eleição do Sartori. Então, o marqueteiro foi mais importante que o candidato, né, ou a candidata. Eu penso que nós temos que mudar isso, né? Vale o candidato pelas suas ideias. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra, né? Nós temos que ser sinceros, nós temos que dizer efetivamente o que faremos e a população tem que exigir isso, né? Hoje há um desencanto das pessoas, as pessoas acham que todo mundo é igual.
Não, eu acho que as pessoas têm histórias diferentes, são pessoas, nós temos bons nomes na política, nós temos que saber olhar o programa, as ideias, o que fez também, né? Porque eu penso que as pessoas nós temos que conjugar hoje duas coisas difíceis de serem conjugadas, né? Experiência e energia, né? Veja, às vezes a gente tem experiência, mas não tem energia, né? Já está às vezes uma idade avançada e não tem energia para isso. Outros às vezes têm energia, são jovens, mas não têm experiência, né? Eu estou numa fase da minha vida com 54 anos, né, que eu tenho a experiência por ter caminhado por ter passado por vários cargos públicos, por várias funções, seja no setor privado, seja no setor público, e eu tenho a energia, né? Prova disso é ter visitado 200 cidades em 8 meses, né? E a vontade. E a vontade, exatamente. Né? Tem que querer, chegasse, né? Assim, eu quero ser governador. E eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que, claro, o governador Sartori, ele foi uma terceira via, foi uma alternativa, em razão da briga do Tarso com a Ana Amélia. Isso acabou tirando, né? A Ana Amélia acabou saindo e ele virou uma terceira via. O mesmo aconteceu na eleição do Tarso com o Brito, né? Lá em 2002, quando o Rigoto se tornou uma alternativa. E depois o Rigoto acabou tendo uma disputa com o Olívio e a Ieda acabou indo para o segundo turno, né, também, e ganhou a eleição. Então veja, essas últimas eleições elas foram marcadas por alternativas, né? O PDT quer ser a nova via, né? Porque veja, todos os telespectadores, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando, internautas, né? Os últimos 23 anos o PMDB já governou 3 vezes, o PT já 2 vezes e o PSDB uma vez. Todos governaram, né? O PMDB ficou 12 anos no poder, o PT 8 anos no poder, o PSDB 4 anos, e o único partido que não governou foi o PDT. Então, obviamente que em 2018 o nosso partido vai se apresentar. Se eu for escolhido pré-candidato, né, e depois candidato, eu farei uma campanha olhando para frente, como eu disse, não vou fazer campanha atacando ninguém. Eu não acredito, né, essa ideia de que ninguém presta, é o dono da verdade. Eu acho que nós temos que fazer uma campanha com humildade, né, com honestidade. Eu tenho uma história de vida, né, eu venho de uma família muito humilde, né, tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho, com seriedade. Do estudo também, que ninguém nos tira, né? Eu cheguei, fui o primeiro da minha família a chegar na universidade, meus pais eram operários. Me orgulho da minha origem humilde, né? Mas cheguei onde cheguei graças ao estudo, né? Graças ao meu trabalho, graças, né, ao empreendedorismo, né? Já tive a oportunidade de empreender, de ter meu próprio negócio. Isso também me deu uma visão, que é o outro lado da mesa, né? Já trabalhei como empregado, já fui servidor público, portanto eu tenho uma história. Sou jornalista, não estou em nenhum cargo público, hoje eu não estou em nenhum cargo de comissão, não estou em nenhum cargo, nenhuma função, eu sou jornalista, é a minha profissão, vivo disso, né? Mas eu tenho sim esse desafio e eu penso que se nós, a minha geração, a nossa geração, Fernando, se nós cruzarmos os braços, como é que daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos dizer o que para os meus netos, por exemplo, né? Para os meus filhos e depois para os meus netos? O que eu vou dizer se eu cruzar os braços, né? Eu sempre lembro, e o que me motiva, né, todos os dias a sair de casa, é um pensamento do Martin Luther King, né? Ele dizia que o que incomodava ele não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons, né? E eu penso que as pessoas de bem não podem silenciar, né? Quer dizer, se eu ficar em casa, eu tivesse a minha profissão, podia estar trabalhando hoje em qualquer grande emissora, como vários colegas nossos estão, como tu está aqui, podia estar cumprindo também um papel importante, mas hoje eu estou colocando à disposição porque eu acho que é uma forma também de contribuir, de não silenciar, de não lavar as mãos, né? De contribuir para que o Rio Grande do Sul possa mudar, com ideias, com propostas, com sugestões, né? De forma afirmativa. Eu acho que todos nós não podemos silenciar, porque se a gente silenciar, aí cada vez mais a política será feita por aqueles que transformaram a política em negócio. Os cunhas da vida, né? Que transformaram a política num grande negócio e nós não podemos permitir que isso aconteça. E quais são os teus eixos principais? A educação, a prioridade absoluta. Eu acredito que é necessária uma nova revolução na educação. O Brizola fez isso quando criou as 6.302 escolas, as chamadas brizoletas, né? Nós tínhamos 302 mil crianças, 306 mil crianças, ele deixou com 688 mil, tinha 12 mil professores, ele deixou com 42 mil. Foi uma revolução.
Naquela época nós tínhamos metade da população que nós temos hoje, tínhamos 5 milhões e meio, hoje nós temos 11 milhões. E metade da população era analfabeta. Então veja como foi importante, né? E o Estado, em 4 anos do Brizola, passou a ter a maior taxa de escolarização do país. Foi uma mudança radical, né? E isso o Rio Grande do Sul colheu muitos anos depois, se tornando uma referência para o Brasil. Então eu acho que é preciso uma segunda revolução educacional. Daqui a 7 anos a nossa população vai começar a diminuir. Vamos ter mais mortes que nascimentos. Por isso nós precisamos preparar os nossos jovens, né, com uma educação inovadora, criativa, né, que faça os nossos jovens serem empreendedores. Tudo isso é a base, né, do futuro. Se nós não fizermos isso, o Rio Grande do Sul vai cada vez mais restringindo. Então nós temos que investir maciçamente na educação. Veja que educação tem tudo a ver com segurança, né? O Brizola dizia já há 30 anos que se nós não construíssemos escolas de tempo integral, CIEPs, nós íamos ter que construir presídios. É exatamente o que está acontecendo, né? Então a educação tem a ver também com segurança, né? Segurança é também um segundo tema que eu trago, porque nós estamos vivendo um caos, né? E esse caos não é fruto do acaso. Exatamente, o governo Sartori tomou uma medida equivocada, tirou uma gratificação de permanência dos policiais militares, brigadianos, levou 4 mil homens a uma aposentadoria sem necessidade, quis economizar e esse barato saiu caro, e nós desorganizamos, tirou as horas extras, desorganizou a polícia, né, parcela o salário, isso desestruturou a Brigada Militar e o crime cresceu. Não, né? E até uns dias atrás, umas semanas, eu fui a Porto Alegre e todo mundo, onde eu olhava era polícia. Polícia pra cá, polícia pra lá. Claro, ele tirou da gente do interior. Ele tirou como é que é? Tirou roupa de um santo para vestir o outro. Um cobertor curto, né? Aí eu olhava assim, em cada lugar, era carro, né? Viatura, polícia a cavalo, polícia de mas que maravilha, né? O centro de Porto Alegre. Houve uma redução em Porto Alegre, pequena, mas em compensação cresceu muito no interior. Nós temos aqui Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, mesmo cidades menores, tem crescido muito a violência. Os homicídios cresceram muito, né? Os roubos, furtos, o abigeato, né? Nossa, veja, algo muito forte, muito intenso, né? Então nós precisamos de resposta, né? E eu não vejo essa capacidade, então eu vou trabalhar fortemente, é uma área, né, que eu defendi muito como prefeito, e no programa de governo nós vamos trabalhar fortemente esse tema. E a saúde, né, que é necessária uma regionalização. Nós temos que regionalizar o Estado. E aqui eu queria falar especialmente para a Zona Sul, né? Porque, veja, aqui a Zona Sul sempre teve, esses últimos anos, uma subrepresentação. Nós vamos, né, a proposta que eu estou discutindo com o partido é a criação de uma interiorização, de uma regionalização. O Colares criou os Coredes, né? Isso foi em 1991, mas quem botou em prática não foi nenhum governador, foi o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, que criou lá 22 regiões, a exemplo aqui do Rio Grande do Sul, e criou estruturas regionais de governo que fizeram com que Santa Catarina o crescimento fosse harmônico, né, fosse simétrico, ou seja, todas as regiões de Santa Catarina estão crescendo. No Rio Grande do Sul não, 80% do PIB está entre Caxias e Porto Alegre. Nós temos que espalhar o crescimento, né? A ideia é criar para a Zona Sul, né, a proposta de governo que nós estamos discutindo, o programa de governo, é criar um escritório de governo com uma secretária de Estado que seja daqui, né, pessoas daqui da nossa região que possam, né, pensar as políticas para a Zona Sul. E aí, dessa forma, preencher... E esse assunto que é muito importante para nós, pode ser no último bloco? Claro, vamos vai dar um suspense, porque é o que a gente precisa. A gente vai para o último bloco do programa e saber, né, quais as propostas do pré-candidato ao governo do Estado para 2018, pelo PDT Jairo Jorge, quais as propostas aqui para a nossa região, que às vezes a gente acha que está esquecida, né? Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo o que procura e com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras e em diferentes lugares. Tapetes em diversos estilos, cores, tamanhos e materiais. What's going on worldwide and wish for harmony. I want you to know
Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável e quentinho, como edredons, cobertores e lençóis para toda a família. E para a hora do banho, toalhas, toucas e roupões. No térreo da loja há uma variedade em confecções masculina e feminina que vão aquecer você nesse inverno. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós e, infelizmente, esse assunto aqui com o Jairo Jorge, meu colega de comunicação, foi prefeito de Canoas por 2 mandatos, teve uma aprovação de mais de 70% no mandato, nos 2. A gente fez no primeiro bloco uma apresentação impressionante, esse programa ele é reprisado. Ele também vai ser postado no YouTube. Quem não conseguiu assistir o início vai poder ver na íntegra. Ele que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PDT e está conversando com a gente um pouco. E agora chegou a vez da gente saber o que ele pensa, algumas pinceladas aqui para a nossa região sul, já que ele vem de Canoas, né? E está fazendo visitas e escutando várias pessoas, em mais de 250 municípios ele já teve. E já tivesses aqui também, inclusive, quando estavas à frente do RS 2030, isso, falando um pouquinho sobre isso. E aí eu te dei uma cortada, mas em relação a Pelotas aqui, a nossa região sul, né? Pelotas a gente considera tipo uma capital da região, né? Não, e é a principal cidade da região. Eu entendo assim que o Rio Grande do Sul ainda, Fernanda, é muito provinciano. Em que sentido? Na província, a capital mandava e o interior obedecia. Tudo depende de Porto Alegre, né? A prefeita Paula, o prefeito de Pelotas, o prefeito Alexandre de Rio Grande, todos os prefeitos e prefeitos têm que ir a Porto Alegre para resolver os problemas, né? Então nós temos que mudar isso, né? Eu defendo a ideia de criação de, como teve em Santa Catarina, a criação de agências de desenvolvimento, estruturas, né, de governo, escritórios de governo, onde todas as estruturas de governo estarão ali, sobre o comando de um secretário. Já teve, né, na época do governador Colares, um secretário extraordinário para a metade sul, né? E deu certo, ajudou. Mas agora eu tenho uma nova proposta, que é esta regionalização, os COREDs. Aqui o CORED é muito ativo, a sociedade civil participa, as universidades. Então este CORED vai ser o órgão, né, de participação, de assessoramento. Já tem um planejamento estratégico feito pelo CORED de forma brilhante. Então o que nós precisamos é implementar. Então o Estado precisa se somar a essa iniciativa que sobrevive já, né, já tem 3 décadas aí que essa iniciativa começou os primeiros passos, né, e que a partir, né, lá de 91 se tornou realidade. Então, primeiro isso garantiria uma participação, uma voz maior, né, porque aqui há uma subrepresentação. A região tem hoje suas críticas
porque de fato há uma subrepresentação. E é uma região que tem história, né? Tem tradição e tem força. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir que a agricultura, especialmente o agronegócio, o Estado não atrapalhe, né? Veja que leva hoje 2 anos para conseguir uma licença para limpar um canal de irrigação para o arroz. Isso é lastimável, né? Demora muito tempo. Nós levamos 900 dias para uma licença ambiental no Rio Grande do Sul, Santa Catarina é 90, né? Eu uso Santa Catarina porque é um exemplo que é aqui do lado, né? Veja, de um lado do Mampituba é 900 dias, do outro lado do Mampituba é 90. De que lado o empresário vai ficar? Vai ficar do lado de lá, não do lado de cá, né? Então é muito importante que a gente também garanta isso, porque aqui nós temos, né, a agricultura, o agronegócio muito forte, o arroz, a soja, né? Nós temos que garantir, portanto, celeridade, agilidade. Nós temos que buscar parcerias público-privadas para melhoria das estradas, melhoria, né, das comunicações e da energia, que são gargalos hoje para os nossos empreendedores. A agricultura familiar, nós temos fortemente aqui em Canguçu e na região, com o fumo, né? Nós temos que buscar o apoio aos agricultores, né? O nosso fumo tem qualidades e torna ele competitivo no mercado internacional, não podemos perder essa dimensão. Nós temos que apoiar os agricultores, né? Mas também nós garantimos uma diversificação na produção, né? Nós temos hoje a oliva, por exemplo, que está entrando fortemente aqui, com muito sucesso. Penso que é uma nova cultura. A uva, o vinho, né, já mostraram também, nós temos hoje produções excelentes nessa região. Nós tivemos também a energia eólica, que gerou, portanto, também novos dividendos, né? Temos aqui plantas muito importantes de energia eólica. O polo naval, né, foi e é, sem dúvida, uma esperança, né? O Brasil não pode abrir mão de construir seus navios. Veja que nós não podemos gerar emprego na Coreia do Sul, gerar emprego na China e deixar de gerar empregos aqui. Então, o governo não pode assistir de braços cruzados isso, né? Nós precisamos, de fato, dinamizar, ser o porta-voz de defesa do Porto de Rio Grande, né, do polo naval. E, ao mesmo tempo, né, nós temos que também garantir, né, uma estrutura de governo melhor para oferecer educação, saúde e segurança para essa região. Então, é necessário, aqui há também processos novos, né? Aqui, por exemplo, já há uma indústria na área da saúde importante, né? Com equipamentos, um complexo de saúde começa a surgir. Eu acho que é uma área bastante importante, inovadora, né? Parque tecnológico Parque também. tecnológico, nós temos aqui uma excelência, universidades, nós temos, muitas. veja aqui, muitas universidades, né? Nós temos a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, nós temos aqui a Católica, nós temos grandes instituições, né? E isso nos dá capacidade, tem aqui inteligências que nos permite, obviamente, transformar um polo de inovação à metade sul. Acho que especialmente a Zona Sul, onde, obviamente, Pelotas é a referência, é a maior cidade, né? Esse celeiro de inovação, startups, busca de novas tecnologias, ela pode efetivamente ser também, descortinar junto com as culturas tradicionais, né? Nós não podemos abrir mão da nossa história, né? A agricultura e a pecuária fazem parte da nossa matriz, mas nós temos que abrir também novos horizontes sem perder a nossa razão e a nossa essência, né? Então, claro, não existe uma receita simples, mas existe trabalho. Acho que pensar junto com o Cored, pensar junto com a sociedade, não vamos inventar a roda, já existe planejamento estratégico aqui. Nós somos muito bons no diagnóstico, mas péssimos em transformar isso em realidade, né? Eu coordenei um projeto chamado RS 2030, que tu mencionou, eu ouvi 1.535 lideranças, 417 contribuições diferentes, nós não viemos com nenhum projeto pronto, nós ouvimos os prefeitos, não é um estudo acadêmico, mas são 40 estratégias que nós apresentamos para o Rio Grande do Sul avançar. Eu acho que são ideias bem singelas, concretas e efetivas, né? Se tivéssemos feito isso há 20 anos, talvez o Rio Grande do Sul estivesse num quadro diferente, né? E eu penso que tem todas as condições, sim, para a Zona Sul sair, né, desse momento difícil e recuperar um novo patamar. A energia limpa, por exemplo, é algo absolutamente, né, extremamente importante. E, por fim, existe aqui um grande potencial, nós temos ativos ambientais fantásticos aqui, né?
com o banhado do Taim, a Lagoa, né, a Lagoa dos Patos. Então, Pelotas é uma cidade histórica, né? Rio Grande é uma cidade histórica. Né? Nós temos aqui a história do Rio Grande do Sul passou pelas ruas de Pelotas, pelas ruas de Rio Grande, né? Então eu vejo que aqui nós temos um potencial turístico que tem que ser disseminado. O Rio Grande do Sul não é só Gramado, né? Não é só Canela. Parece, né? Quando a gente então, olha. Exatamente. Claro que ele é a porta de entrada nosso para o mercado nacional, né? Sim. Mas nós temos muitos cenários diferentes. E a região aqui, a Zona Sul, ela tem um potencial fantástico, né, turístico. Então o turismo também é uma energia, é uma indústria limpa, é algo que rende muito, né, para toda a economia, gera empregos. Então eu diria que esse mix, né, não existe uma única solução, né. Temos aqui também o reflorestamento, né? É uma das melhores regiões do mundo, né, para reflorestamento. Também não pode ser esquecido. Hoje, né, o reflorestamento, o florestamento é também um caminho importante para essa região. Então, nós temos que ter um mix e buscar novas culturas que também vão surgindo e principalmente investir hoje em startups, investir em novas tecnologias, né? Como eu disse aqui, esse complexo de saúde que pode ser... Aqui nós podemos ser o embrião de um complexo de saúde, né? Que eu acho que pode ser extremamente importante. O Brasil precisa investir em tecnologia. Praticamente hoje nós importamos muito, tudo. Né? Praticamente tudo, e nós temos capacidade sim, com os cientistas, com os pesquisadores, com a universidade, de nós termos aqui um grande polo de inovação na região, na Zona Sul, tendo como Pelotas a referência. E aí agora então tem uma reunião em Pelotas, depois são mais três debates. Três debates. Esse debate em Pelotas é um momento então de apresentação. Depois teremos no dia 15 de setembro em Santa Maria, 22 de setembro em Passo Fundo e 29 de setembro em Caxias do Sul. Nós escolhemos as 4 maiores cidades e não poderia deixar de começar por Pelotas, até porque é toda a tradição, a história, né? Temos muita admiração por toda a história de Pelotas. E né? tu tem vindo também bastante aqui, né? Tenho procurado visitar, ouvir. Bem né? antes, né? Vim antes, estive agora também em março, recentemente estive aqui também em um encontro, né? Tenho ouvido, tenho procurado conhecer mais toda a região. Visitei praticamente todas as cidades aqui, ainda faltam poucas cidades para eu visitar da Zona Sul, mas vou visitar todos os municípios aqui. Tem vários prefeitos, né, que o PDT elegeu, vice-prefeitos, cidades que nós já administramos, então eu tenho feito esse trabalho de visita e conhecer a realidade aqui da região. Jair, tem já algum pensamento de coligação para vice? Nós estamos sim já discutindo, Fernanda. Claro que ainda eu não sou pré-candidato e ainda fui oficializado, mas na medida que for oficializado no dia 5 de outubro, nós vamos de forma já formal estabelecer as conversas. Mas eu tenho conversado sim, a minha ideia é construir uma aliança de centro-esquerda, né, de centro e centro-esquerda para o Rio Grande do Sul. O PMDB vai apresentar seu candidato, o PT vai apresentar o seu, é natural, são 2 grandes partidos, mas já tiveram a sua oportunidade, né? E nós vamos conversar com todos os partidos sem preconceito, vamos ouvir a todos e vamos procurar construir uma aliança de centro-esquerda para colocar o Rio Grande do Sul num outro patamar. Então já estou procurando alguns partidos, estou fazendo um diálogo inicial, mas isso só ganha forma efetivamente a partir, né, da escolha que acontecerá no dia 5 de outubro na nossa pré-convenção. A legislação hoje permite a pré-candidatura, isso é um fato novo. Isso acontece com as mudanças na legislação em 2016, para as eleições de 2016. Antigamente não existia a figura do pré-candidato. Né? Isso, a partir da legislação aprovada em 2015, se instituiu a pré-candidatura, o que é absolutamente correto. Se nós queremos economizar a campanha, significa que nós temos que começar antes, né? Fazendo esse trabalho de conhecimento da realidade, sem maquiagens, porque antes fazia isso sem dizer, né? Então é mais justo, mais correto, mais transparente, né? Então já assume, né? E a legislação criou uma figura nova da pré-campanha, né? Então da pré-candidatura. Claro, né, que ela tem os passos, etapas que têm que ser obedecidos, no sentido de buscar ouvir a sociedade, discutir o programa de governo, que é o que nós vamos fazer a partir do dia 5 de outubro. Nós vamos percorrer o Rio Grande do Sul para ouvir as lideranças, coletar ideias, sugestões
para que o Rio Grande do Sul volte a ser grande, né? Nós queremos que o Rio Grande volte a ser grande, que o Rio Grande ocupe de novo, né, a excelência, né, seja referência pelos seus êxitos, né, pelas nossas façanhas, que nós queremos que sirvam de modelo a toda a terra. Queria te agradecer muito a tua presença aqui. Quando vieres para nossa região, estás convidado. Sim, toca o telefone, vai no WhatsApp, que tu vai ser sempre muito bem recebido aqui. Sucesso. Sorte não te desejo, porque não precisas. Acredito que quando a gente tem um currículo desses, e que não só na teoria, na prática, o sucesso vem assim, simplesmente. E vamos ver o que vai acontecer quando tu tiveres já o teu vice. Não esquece da gente aqui para vir dizer quem vai ser. E assim, a gente fica sempre na torcida, e que o Rio Grande do Sul realmente tenha o governador que merece e que nos leve para cima, que nos volte a gente volte a ser realmente um estado grande. Eu agradeço, Fernando, pela oportunidade e com certeza, né, estarei aqui outras vezes. Será uma honra para mim poder estar aqui, conversar, pensar o Rio Grande do Sul. Da minha parte, o povo de Pelotas pode ter certeza, eu vou fazer uma campanha olhando para frente, com ideias, com propostas, né, que eu acho que é o que a sociedade quer, com sinceridade, com humildade e com honestidade, que eu acho que são predicados fundamentais. Eu agradeço essa oportunidade fantástica de conversar contigo, que é uma profissional, uma jornalista que eu tenho uma profunda admiração. Admiração é recíproca. Obrigado, Fernando. Sucesso. E a gente agradece que você ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. O site vai aparecer aí, conecta.tv.br. Esse programa, ele passa em outros horários alternativos. Depois ele é postado no nosso canal do YouTube, compartilhado nas redes sociais. Então, se você chegou agora, não tem problema, vai poder assistir este programa a hora que quiser. E nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Até lá!